Quando nós não entendemos o que é a graça, e nós precisamos de muita graça para entender a graça. Muito de Deus fazendo, realizando, mostrando para nós, abrindo os nossos olhos do coração, para que possamos perceber, saber, experimentar o que é a graça. O que é a graça? Se nós não entendermos a graça, nós vamos pensar assim como aquele amigo que eu citei aí. Ô, Lúcio, vamos viver a vida, vamos viver a vida. Sexo, droga e rock and roll. Mas chegando lá no final eu peço perdão e vou pro céu. Não entendeu a graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque lá em Romanos 5,20 diz, aonde superabundou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o que está dizendo, sobreveio, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu pego o texto, então, vai ser sempre graça, então vou pecar. Aí Romanos 6,1 diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo algum. De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós, os que para ele, para o pecado, morremos? Como viveremos ainda no pecado nós, que para o pecado morremos? Morremos onde? Em Cristo na cruz. Romanos 6,11 diz, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como eu posso me considerar? Eu preciso saber disto, que o meu velho homem foi com ele crucificado. Gálatas 2,20 diz, estou crucificado com Cristo. Romanos 6,6 diz que o meu velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, anulado. Acabou. Para que não sirva mais o pecado como escravo. E quem morreu justificado está da natureza do pecado. É graça. Foi pela graça, Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nunca vai merecer. É Deus dando e fazendo tudo. Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz e ele nos fez morrer. Querido, esse negócio é levantar a mão. Eu aceito a Jesus. Vai lá, chora, faz isso, faz aquilo. Cadê a cruz? Cadê a cruz? Cadê a morte do pecador? Sem morte do pecador, esse pecador não pode ser ressuscitado juntamente com Cristo. Porque a palavra do Senhor em Romanos 6 diz, ele diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, incluídos em Cristo Jesus, fomos incluídos na sua morte? Fomos unidos na sua morte? Qual o batismo que salva? O batismo é em Cristo, na cruz. E ainda ele diz, fomos, pois, sepultados com Jesus na morte, pela nossa identificação, pela nossa união com ele. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em vida nova, em novidade de vida. Aí você pega 2 Coríntios 5,17, se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que vida nova é essa se a pessoa continua pecando e ama aquele pecado? Uma pessoa muito amada, inclusive aqui do canal, ele me perguntou o seguinte,
Como eu vou ser liberto daquele pecado que constantemente estou praticando? É um rapaz ainda que namora. Não especificou. Mas como eu posso ser livre? Se não for feito nova criatura, não vai ser livre do pecado. Se não crê que morreu com Cristo para o pecado, não vai ter libertação do pecado, porque o Senhor Jesus nos liberta do pecado, nos crucificando com Ele. Agora, querido e queridas, como eu vou ficar livre daquele cão que eu não quero na minha casa, mas eu o alimento todos os dias? Como eu vou ficar livre daquele cão? Esse cão significa muitas coisas. Como eu vou ficar livre daquele pecado se eu o alimento dia após dia? É melhor dizer para o Senhor: Senhor, eu amo esse pecado, é gostoso. Eu amo, eu não quero deixar de ser pecado. Ou pode dizer: Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu quero ser uma pessoa obediente ao Senhor. Eu quero desfrutar daquilo que o Senhor Jesus Cristo é. Eu quero ter uma vida santa, uma vida segundo a vontade do Senhor. Eu quero ser transformado em filho, parecido com Jesus Cristo. Eu quero ter uma vida de paz e não de escravidão. Essa liberdade, mas eu posso fazer o que eu quiser. Essa liberdade não é livre, não traz libertação, porque não é livre, é escravo, é dominado. Cadê a paz? Gera paz esse pecado? Gera alegria nesse pecado? Não gera condenação diante de Deus? Então você não é livre. Você é escravo. Mas para quem é escravo do pecado, o Senhor tem solução. Olha aqui o que diz Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes como fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Como eu fui liberto do pecado? Romanos 6:11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É uma questão de fé. Afinal de contas, você quer viver para quem? O que você quer da sua vida? Olha como tem pessoas que dizem o seguinte. Estou falando realidades, na minha experiência de vida. Pessoas dizendo: eu quero viver para Deus. Eu quero ter a paz de Cristo. Eu quero ser uma pessoa livre. Mas tem pecados que eu não vou abrir mão. Eu quero viver como o mundo vive. Querido, queridas, padrão do mundo? Mas todos fazem a mesma coisa. O mundo jaz no maligno, não esqueça disso. Padrão de Deus é outra coisa, é Cristo vivendo em nós. Vivendo o nosso namoro, vivendo como a gente como empregado, a gente como patrão, a gente como pai, como mãe, como filho, como parente, como vizinho, como empregado e empregador. Cristo vivendo em nós. Aí, vida eterna. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Peça para o Senhor mudar sua mente, seu coração. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crê na sua morte e ressurreição em Cristo. Faça seu comentário se você quiser. Amém, amém.